Abra sua Bíblia nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 8 e o verso de número 14. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, aleluia, o nosso melhor amigo. Diga, o Espírito Santo. Diga mais forte, irmãos, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Amém, glória a Deus. Dá retorno aqui para mim, que eu estou sem retorno aqui, John, por favor. Amém, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem um melhor amigo, o Espírito Santo. Romanos 8, o verso 14, a palavra de Deus diz assim, aleluia: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Essa palavra diz que há um propósito de Deus para os seus filhos. Há uma vontade de Deus para os seus filhos, que eles sejam guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? O Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na nossa vida. Mas como eu disse na semana passada, infelizmente, o Espírito Santo tem sido um Deus esquecido para muitas pessoas. Tem sido ignorado. Apesar de ser a pessoa mais importante, é o que tem sido mais esquecido, né? Sem o Espírito Santo, irmãos, a vida cristã é vazia. Por isso que a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a nossa vida é monótona. Uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, ela só é um clube social, formado por pessoas que não têm experiências com o Espírito Santo. Uma instituição religiosa, onde você tem tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas está faltando alguma coisa. É verdade ou não é, meus irmãos? E está faltando o quê? O Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para tudo. É o Espírito Santo que nos traz a revelação da palavra. É o Espírito Santo que nos dá visão, irmãos. É o Espírito Santo que nos faz conhecer o Pai, que nos faz conhecer o Filho. É o Espírito Santo que nos traz revelação no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. É o Espírito Santo que nos traz vida, diga glória a Deus, amém? É o Espírito Santo que traz paz, o Espírito Santo traz alegria, aleluia. O Espírito Santo é a chave da vida da igreja. Semana passada eu falei para você, te incentivei a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Quem começou a ler? Algumas pessoas, né? Importante você fazer isso, porque quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo agindo em todo momento. Eu sugiro você a pegar uma caneta, uma caneta, ler a Bíblia ali e anotar toda vez que aparece o Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo guiando, impedindo, agindo, operando. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso melhor amigo. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. A palavra diz que Jesus começou o ministério dele depois que ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Ele só começou a pregar, ele só começou a operar milagres lá no batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. E ele disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então veja a preocupação do Senhor Jesus, e ele passando isso para os seus discípulos. Mas como eu disse na semana passada, parece que as pessoas hoje não se preocupam com o Espírito Santo. As pessoas não se preocupam se tem a sua vida cheia da presença dele. As pessoas não dão ênfase à pessoa do Espírito Santo. É verdade ou não é, meus irmãos? Pouco você vê as pessoas falando do Espírito Santo. Por isso que eu disse que ele se tornou o Deus esquecido para muitas pessoas.
talvez seja por isso que muitos de nós não conseguimos vencer muitas áreas da nossa vida. Talvez seja por isso que nós não conseguimos romper com muitos dilemas internos que passamos e problemas que enfrentamos, porque nós precisamos desse conselheiro, desse ajudador, desse amigo, desse companheiro que é o Espírito Santo. Talvez o reino não tenha expandido mais, não tenha crescido mais como poderia, porque as pessoas não estão buscando a presença do Espírito Santo. Eu disse na semana passada aqui, todos sabem que o culto de hoje é sobre o Espírito Santo, mas você se interessou para estar aqui, amém? Mas onde estão muitas pessoas que poderiam estar? Então nós precisamos muito, irmãos, falar sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre os frutos do Espírito, falamos sobre o poder do Espírito Santo, que é muito importante, mas nós esquecemos do que é mais importante. Sabe o que é mais importante? A comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos conhecer todos os frutos do Espírito: bondade, amor, longanimidade, mansidão. Podemos falar bem de tudo. Podemos conhecer, definir o que significa cada dom espiritual. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão, profecia, variedade de línguas. Verdade ou não é? Mas não adianta conhecermos conceitualmente tudo sobre o Espírito Santo e não ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele diz: o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios 13, 13. E a comunhão do Espírito Santo. Paulo diz: e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por que o apóstolo Paulo diz assim, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós? Se ele fala isso, olha, que a comunhão seja, se ele está dizendo para que a comunhão seja, é que essa comunhão pode não estar sendo. Entende o que eu estou dizendo? Ele está dizendo que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Se ele diz para nós termos essa comunhão, é que nós podemos não estar tendo. Sim ou não, meus irmãos? Pode ser que nós não estejamos desfrutando da comunhão com o Espírito Santo como nós deveríamos desfrutar e como os discípulos desfrutavam. E essa palavra comunhão no grego, onde eu digo que o Espírito Santo é o nosso amigo, por isso que o culto de quinta é um culto que fala do Espírito Santo. A palavra comunhão no grego é koinonia, diga koinonia. E koinonia, eu anotei, significa companheirismo, amizade, fraternidade, comunicação, associação mútua, íntima parceria e intimidade. Olha que coisa linda. Então, quando ele está dizendo que você tenha comunhão com o Espírito Santo, ele está dizendo: seja amigo do Espírito Santo, porque ele quer ser seu amigo, ele quer ter essa intimidade com você, ele quer se associar a você, ele quer ter uma parceria com você, ele quer ter intimidade com você. Quem está compreendendo, irmãos? Olha que coisa gloriosa. Ou seja, nós temos o Espírito Santo como nosso amigo, mas será que nós estamos tendo comunhão com ele? Porque, você sabe, uma coisa é eu saber quem é, outra é eu conhecer essa pessoa. Você pode saber quem é um jogador de futebol famoso, você pode saber quem é um artista, mas conhecê-lo é diferente, verdade ou não é?
estar na casa dele, saber o gosto dele, conhecer as preferências dele, é diferente. Então muitas vezes nós sabemos quem é o Espírito Santo, mas nós não conhecemos ele pessoalmente. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós precisamos nessa noite entender isso. Eu preciso desfrutar dessa intimidade, dessa comunhão com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Sabe, irmãos, e a palavra diz, como nós dissemos no início, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E um outro ponto que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma nuvem. O Espírito Santo é uma pessoa. Apesar da Bíblia se referir a ele como uma coisa, como um óleo, como vento, como a pomba, apesar da Bíblia falar que o Espírito Santo é uma luz, mas isso é uma maneira de falar da manifestação do Espírito Santo. Mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem intelecto, tem vontade, ele fala, e essa pessoa habita dentro de nós. Diga glória a Deus. Nós temos uma pessoa habitando dentro de nós. Se nós não entendermos o Espírito Santo como uma pessoa, nós não vamos nos relacionar com ele, porque como que eu me relaciono com uma força? Como que eu me relaciono com uma energia? Como que eu me relaciono com uma pomba? Não dá. Mas se eu sei que ele é uma pessoa, eu posso desenvolver um relacionamento com ele. A pergunta é: você consegue desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo como uma pessoa? Sim ou não? Você tem desenvolvido esse relacionamento? Quantos compreendem, irmãos? E quando nós vemos na Bíblia, a palavra de Deus fala que essa pessoa, o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem sensibilidade, como pessoa ele consola, ele exorta, ele encoraja, ele ensina, ele sente, ele tem ciúmes, ele pode se entristecer, ele pode ser resistido, ele pode ser insultado. Então veja, tudo isso é uma pessoa, mas ele não é uma pessoa como nós. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, amém? Mas ele é uma pessoa que veio fazer morada dentro de nós, uma pessoa que veio habitar dentro de nós, aquele que é o nosso conselheiro espiritual, como eu falei na semana passada, é o nosso terapeuta emocional, espiritual, 24 horas, diga glória a Deus. Então nós precisamos desenvolver essa amizade com o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Ele é uma pessoa, e ele espera que eu tenha intimidade com ele. E quando a gente fala de amizade, nós lembramos de amigos do dia a dia. Alguém aqui tem um melhor amigo que pode chamar de amigo? Levante a mão. A palavra diz que nós temos muitos amigos, mas há amigos que é mais chegado, né, que um irmão. A palavra diz que nós precisamos de amigos. Talvez o seu melhor amigo, que é natural que seja a sua esposa. Não é verdade? Seja o seu esposo. Por quê? É aquele que está com você quando todo mundo vai embora. Então, nós temos amigos de verdade. Eu queria falar aqui algumas características dos melhores amigos. Eu queria que você associasse, traçasse um paralelo. Vamos fazer um teste aqui nessa noite, para saber se realmente o Espírito Santo tem sido o seu melhor amigo. Ou melhor, ele é o nosso melhor amigo. Às vezes, a gente é que não é o melhor amigo dele. Ou às vezes, a gente é que não o tem como nosso melhor amigo. Compreende o que eu estou dizendo? Quem quer fazer esse teste comigo aqui hoje? Vamos avaliar para ver de 0 a 10. Qual seria a nossa nota para o nosso relacionamento com o Espírito Santo?
Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para você, qual seria a sua nota? 0, zero relacionamento com o Espírito Santo. 10, total amizade com o Espírito Santo. Vamos fazer um teste? Vamos ver? Se realmente o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e se nós estamos sendo o melhor amigo dele. Primeira característica de melhores amigos. Você pode anotar isso porque eu vou falar algumas várias aqui. Então, se você quiser lembrar, anota, para depois você lembrar dessas características. Amém? Primeira característica de melhor amigo. E você pode traçar um paralelo com seu amigo natural, né? O melhor amigo é aquele que conhece a personalidade um do outro. Os melhores amigos conhecem a personalidade um do outro. Quantos compreendem isso? O que é personalidade? É aquilo que você sabe o jeito daquela pessoa, entendeu? Se ela é uma pessoa agitada, se ela é uma pessoa calma, se ela é uma pessoa tranquila, então ela tem uma personalidade forte, não é verdade? Então os amigos se conhecem nos olhares, porque eles conhecem a personalidade um do outro. E o Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Você sabia disso? Não? Pastor, qual é a personalidade do Espírito Santo? É interessante, eu gosto muito de Davi. Davi, o rei Davi do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que Davi era um guerreiro, corajoso, forte, poderoso, Davi também era um homem muito sensível, porque Davi escreveu salmos inspirados, músicas inspiradas. Na batalha ele era um guerreiro que pegava a sua espada e destruía todos os inimigos, mas quando chegava em casa ele tirava a sua armadura, tirava a sua espada de lado, pegava a sua harpa e sensivelmente, delicadamente cantava hinos e preparava louvores. Olha que personalidade interessante. Por um lado, forte, corajoso e poderoso, e por outro lado, sensível. Vê se esse não é o Espírito Santo. Onipotente porque ele é todo poderoso, ele é Deus. Forte, corajoso, poderoso que é o Espírito Santo. Aquele que habita em nós, aquele que vivificou Jesus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que opera dons, poderes, é o dínamos, é o dinamite, é o poder de Deus que explode dentro de nós, que quando explode voa demônio para tudo quanto é lado, voa inimigo para tudo quanto é lado. É o poder de Deus. Mas vê se o Espírito Santo também não é aquela pessoa sensível como a pomba, que se entristece, que tem ciúme, que é sensível. Por que as mulheres têm mais facilidade de perceber a presença do Espírito Santo? Porque as mulheres são mais sensíveis que os homens. É verdade ou não é? Por isso que a gente, quando conhece um amigo, a gente sabe o que entristece ele. Se eu conheço a personalidade do meu amigo e sei que ele é sensível e sei que o entristece, entende? Eu vou desenvolver um relacionamento cada vez melhor com esse amigo. A pergunta é: você sabe o que entristece o Espírito Santo? E vou falar uma coisa para você: a gente sabe quando a gente está entristecendo o Espírito Santo. A gente sabe quando algo que a gente está fazendo, a gente está pensando, a gente está sentindo, entristece o coração dele. Porque amigos de verdade conhecem a personalidade um do outro. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes, ele é sensível. Então, qual a primeira característica de melhores amigos? Conhecem a personalidade um do outro. Você sabe qual é a personalidade do Espírito? Amém? Segunda característica de melhores amigos: amigos de verdade conversam um com o outro, eles dialogam. Os melhores amigos, eles gastam horas conversando. É verdade ou não é, meus irmãos? Imagina um casal que se diz amigos, moram numa mesma casa e eles ficam uma semana sem conversar um com o outro. É possível isso? É possível.
Tem casais que estão tão desconectados uns dos outros que é capaz de eles ficarem uma semana sem trocar palavras. E o que acontece com esse relacionamento? Ele vai se esfriar, sim ou não? Da mesma forma é o Espírito Santo. Se nós não conversamos com o Espírito Santo, se nós não gastamos tempo conversando, dialogando com Ele, o nosso relacionamento com o Espírito Santo vai se esfriar. E detalhe, o Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Se nós não puxarmos conversa com Ele, Ele não vai conversar com a gente. Ele vai ficar quieto. Se você não puxar conversa com o Espírito Santo, dialogar com o Espírito Santo, Ele não vai falar. E na verdade, o Espírito Santo está sempre falando com a gente, mas a gente não quer parar para ouvir. Os melhores amigos conversam. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de ter amigos? Por que muitas pessoas falam assim: ninguém é meu amigo, ninguém se relaciona comigo? Porque essas pessoas não se relacionam com as outras pessoas, não puxam assunto, não conversam. É verdade ou não é? Tem gente que fala demais, tem gente que não fala nada. Então, se você não puxar conversa com alguém, não puxar assunto com alguém, você não vai desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Sim ou não, meus irmãos? Quantos compreendem isso? Muitas pessoas estão falando assim: mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo, eu não estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Mas quanto tempo a gente investe conversando com o Espírito Santo? Olha o que diz Provérbios capítulo 8, coloca ali para mim o texto, por favor. Alguém está ali? Provérbios 8, 17. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Quem procura o Espírito Santo, acha. Quem puxa conversa com o Espírito Santo, ele fala com a gente. Quantos estão compreendendo, irmãos? Agora, e quem não procura? Não acha. É verdade ou não é? Olha o que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Famoso texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 14. Deixa eu ver se é esse mesmo texto. Isso. Vamos segurar. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então diga: aqueles que procuram o Espírito Santo, eles encontram. Porque os melhores amigos, diga, os melhores amigos conversam um com o outro. E aí, você tem conversado com o Espírito Santo? Sim ou não? Olha que é um teste que a gente está fazendo aqui, né? Terceira característica de melhores amigos. Presta atenção. Os melhores amigos sabem a melhor forma de se comunicar. Diga, os melhores amigos sabem a melhor forma de se comunicar um com o outro. Tem pessoas que preferem falar ao vivo, não tem paciência para mandar mensagem no WhatsApp, sim ou não? Já reparou que tem pessoas que falam assim: não manda mensagem para mim no WhatsApp não, tem que falar comigo pessoalmente. Então, se você sabe que o seu amigo é assim, você não manda mensagem no WhatsApp para ele, porque ele não vai ver. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de celular, só usam telefone fixo. Então, se eu tenho um amigo que eu sei que só prefere telefone fixo, eu vou ligar só do fixo para o fixo dele, sim ou não? Tem outros que preferem falar por e-mail, tem outros que preferem usar o WhatsApp, não é, irmãos? Ou seja, o melhor amigo um do outro sabe a melhor forma de se comunicar. E qual é a melhor forma de nós nos comunicarmos com o Espírito Santo? Como que nós nos comunicamos com o Espírito Santo? É mandando mensagem no WhatsApp, igual alguns fazem na hora do culto, que estão aqui inclusive nesse momento, está tendo papo no WhatsApp, que daqui a gente vê tudo. Não, está anotando a pregação, estou brincando. Olha o problema, né? Quem está anotando a pregação vai continuar anotando. Quem estava no WhatsApp, como eu não sou o Espírito Santo e não sei, vai parar e vai passar a anotar a pregação. Amém, irmãos? É só para quebra-gelo, né? Ou está falando com o Espírito Santo, eu não sei. Ou o Espírito Santo ajuda a gente aí. Mas como é que a gente fala com o Espírito Santo? É mandando mensagem no WhatsApp? Não. É através da oração. É através da leitura da palavra. É através do jejum.
é através da adoração e do louvor. É a maneira como nós nos comunicamos com o Espírito Santo. Agora, interessante é que imagina que você tem um amigo que mora lá nos Estados Unidos, ou um amigo que mora em outro país. Qual é a maneira de se comunicar com esse amigo? Aprendendo a falar o idioma dele, sim ou não? Imagina que você tem um melhor amigo e ele mora em outro lugar, em outro idioma. Então nós vamos aprender a falar o idioma daquela pessoa. Então, quando nós falamos o idioma daquela pessoa, nós estamos mais íntimos daquela pessoa, sim ou não? Falar o mesmo idioma é ter o quê? Intimidade. O idioma é um código de linguagem, é um código de comunicação. Ou seja, já reparou um casal que eles têm um código de linguagem entre eles, que só no olhar eles sabem o que o outro estão querendo dizer? Só com o jeito de sorrir, o jeito de falar, o jeito de ficar quieto, o jeito de piscar o olho, o outro já entende. Por quê? É uma linguagem, é um idioma, é um código de linguagem. É um idioma, sim ou não? Isso fala de quê? Intimidade. Agora eu te pergunto, sabia que o Espírito Santo também tem um idioma? Você sabia que o Espírito Santo tem uma linguagem que é só dele? Quem sabe qual é o idioma do Espírito Santo? Quem sabe qual é o idioma do Espírito Santo? Línguas estranhas. Quando nós oramos em línguas estranhas, a palavra diz que quem fala em línguas, ora a Deus, fala em mistérios com Deus. Então, quando eu, na minha devocional, na minha intimidade, no meu tempo com o Espírito Santo, gasto um tempo adorando em línguas, orando em línguas, eu estou desenvolvendo uma intimidade com o Espírito Santo. Agora, tem pessoas que já falaram em línguas e pararam de falar, não falam mais. Tem pessoas que nunca falaram, sabem que a língua está à disposição, mas não procura aprender, nem busca, prefere aprender coisas da terra do que aprender as coisas do céu. É verdade ou não é? Mas eu quero dizer para você, busca as coisas que são do alto. Desconecta das coisas da terra. Aprenda a falar a língua do Espírito. A palavra diz em 1 Coríntios 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 2. A palavra diz assim, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão o que, meus irmãos? A Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, quem desenvolve uma amizade, um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai desenvolver um hábito de orar em línguas. A pergunta que eu te faço é: há quanto tempo você não ora em línguas? Se você acha que isso é normal e que não faz diferença, a Bíblia diz ao contrário. Temos que buscar as coisas que são do alto. Temos que buscar experiências com o Espírito Santo. Porque melhores amigos sabem a melhor forma de se comunicar um com o outro. Quem está recebendo essa palavra aqui, irmãos? Quarta característica de melhores amigos. Os melhores amigos são constantes na amizade. Eu vou repetir, os melhores amigos são constantes na amizade. Ou seja, amizade precisa de continuidade. Amém? Amizade não é só uma vez que você se encontra com um amigo e depois se encontra com ele só no outro mês, ou depois você se encontra com ele só outro ano. Isso não é amizade. Amizade verdadeira precisa de continuidade. Ou seja, amigos verdadeiros são constantes. Diga, amigos de verdade são constantes. Porque um relacionamento onde o amigo só se encontra uma vez ou outra é um relacionamento superficial. Sim ou não? Não é um relacionamento verdadeiro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você.
Imagina que eu conheça você pela primeira vez num culto, domingo à noite. A gente se conhece num culto, domingo. Prazer, meu nome é Leonardo. Oi, meu nome é Sandro, tudo bem? E o pouco tempo que eu converso com o Sandro, eu chego para ele e falo assim: Sandro, você também frequenta essa igreja? Frequento. Aí eu falo para ele assim: Sandro, eu quero ser o seu melhor amigo. Você quer ser o meu melhor amigo, Sandro? Quer, Sandro? Muito bom, Sandro. Então aperta minha mão aqui. Então, Sandro, eu quero dizer, a primeira vez que eu estou te conhecendo, eu nunca vi você na vida, mas eu fui com a sua cara. Gostei muito de você. Então você, a partir de hoje, é o meu melhor amigo. Aleluia! Aí na segunda-feira, como é que o Sandro vai para casa? Ganhei na Mega Sena. Radiante. Uma pessoa falou para mim que quer ser meu melhor amigo. Alguém olhou para mim e gostou de mim. Você está compreendendo ou não? Aí chega na segunda-feira, o Sandro manda uma mensagem no WhatsApp para mim. Eu visualizo, fica azulzinho no WhatsApp dele, mas eu não respondo ele, porque eu falo assim: eu não vou responder o Sandro não. Isso é hora de ficar mandando mensagem para mim? Aí o Sandro não se conforma e liga para mim. E o telefone chama, ninguém atende. Liga de manhã, liga de tarde, liga de noite, e eu falo assim: eu não quero falar com o Sandro não, isso é hora de ligar para mim. Aí o Sandro vai lá em casa, toca a campainha da minha porta, no interfone, que agora eu tenho um interfone chique lá, que você toca lá em cima no telefone, que não tem fio. Aí eu vejo lá de cima, que a minha escada tem uma sacada, eu vejo o Sandro, e não vou falar com ele agora não. Olha só, eu olho e vejo que é ele, e falo: vou fingir que eu não estou aqui. Não é estranho isso? Eu disse para ele que eu quero ser o melhor amigo dele. Ele me manda mensagem, eu não leio. Ele liga, eu não atendo. Ele vai lá em casa e eu finjo que não estou. Aí chega no outro domingo, eu encontro o Sandro na igreja de novo. E falo com ele: ô Sandro, tudo bem? Ele: tudo bem. Ô Sandro, dá um abraço aqui, cara. Pô, você é o meu melhor amigo, Sandro. Esqueceu o domingo passado? Olha como é que ele já está, ó. E melhor amigo? O que o Sandro vai concluir? Que aquela minha expressão de amizade, superficial, falsa. Ele vai querer ser meu amigo? Não. Ele não vai acreditar nisso. Olha, irmãos, vou falar para você. É assim que a gente faz com o Espírito Santo. A gente vem para o culto domingo e canta: Espírito Santo, tu é meu amigo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, enche a minha vida. Segundo, ele procura, você não dá bola para ele. Te chama para orar, você não dá a mínima. Te incentiva a ler a Bíblia, você não, deixa eu ficar aqui na internet, no Netflix. Ignora o Espírito Santo. Um relacionamento assim não vai se sustentar. Um relacionamento assim não é um relacionamento sólido. Como vocês estão compreendendo, irmãos? Ele não vai deixar de ser o nosso amigo, ele vai continuar o nosso amigo. Mas aí domingo que vem a gente volta e fala: ô Espírito Santo, meu amigo. Aí ele fala assim: legal, você é um amigo, né? Você nem me ligou essa semana. Ou melhor, você nem deu bola para mim essa semana. Aí a Bíblia fala que ele tem ciúme de nós. Por que ele tem ciúme? Imagina, você tem uma esposa, ou você tem um esposo, e o teu cônjuge gasta mais tempo falando com um amigo do que com você. Fica flertando com outra pessoa, ela vai sentir ciúme de você ou não vai? E o Espírito Santo tem ciúme de nós. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque a amizade tem que ter constância. Agora a gente pode fazer isso com o Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Coloque lá, por favor, alguém me ajude. Não apagueis o Espírito Santo. O que significa apagar o Espírito Santo? Ignorar o Espírito Santo.
igual eu ignorei o Sandro na minha ilustração, eu ignoro o Espírito Santo. Semana que vem eu termino essa palavra, hoje não vai dar mais tempo. Eu falei de 4 características de melhores amigos. Você anotou? Melhores amigos conhecem a personalidade um do outro, sabe, né, o que o outro gosta ou não gosta, como o outro é na verdade. Segundo, melhores amigos conversam um com o outro, dialogam através da oração, amém? A leitura da palavra, gasta tempo conversando, busca, procura, puxa assunto, puxa conversa. Terceira característica de melhores amigos: sabem a melhor forma de se comunicar, amém? Conhece o idioma do outro. Há também, mais uma vez, oração, palavra. E quarta característica de melhores amigos: são constantes. Não se veem só uma vez na semana, ou se falam só uma vez na semana, e nem uma vez por mês. Eles se falam todo dia, eles se encontram todo dia. Por isso que a palavra diz: quando você for falar com o Espírito Santo, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Intimidade com o Espírito Santo. Você sabe, irmãos, a pessoa do Espírito Santo é algo tão sério isso, que Jesus disse: olha, pode falar mal do Pai, fala mal de mim, mas não fala mal do Espírito Santo não. Não blasfema do Espírito Santo não. Você sabe, irmãos, eu tenho um temor muito grande quando eu subo aqui no culto como esse. Eu vejo pessoas aqui que não têm a mínima para o Espírito Santo. Você sabe disso? Daqui a gente vê tudo. Eu vejo quem está desligado, a gente percebe isso. Mas você não está desligado de mim não, você está se desligando do Espírito Santo. Você não está dando importância à pessoa do Espírito Santo. Porque se entrar um presidente da república aqui, meu irmão, todo mundo vai levantar da cadeira e bater continência para ele, vai se tremer todinho. É verdade ou não é? Se entrar o Cristiano Ronaldo, qualquer jogador famoso, todo mundo vai perceber. O Espírito Santo, a pessoa mais importante da face dessa terra, está aqui em todo o culto. E muita gente está ignorando o Espírito Santo. Falta de temor, irmãos. Falta de temor. Mas eu te digo uma coisa. A Bíblia diz que o que nós somos em secreto com Ele, Ele manifestará publicamente. E eu quero que Ele manifeste publicamente a intimidade que eu tenho com Ele. E não a hipocrisia de ser uma coisa aqui que eu não sou com Ele. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é o Espírito Santo que faz isso. Ele habita em nós. Ele vê tudo que você vê. Eu vou continuar falando sobre isso semana que vem. Venha semana que vem no próximo culto. Vou falar sobre mais 4 características de amizade com o Espírito Santo. Mas se você está aqui hoje e você não ficou em casa, e se você está nesse canal no YouTube agora, ouvindo essa palavra até agora, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você poderia estar em qualquer outro lugar, e você não iria ouvir essa palavra. É verdade ou não é? Mas se o Espírito Santo permitiu que você estivesse aqui, ou estivesse aí nesse vídeo me ouvindo, é porque Ele está te convidando para um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele está falando para você: eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero que você seja o meu melhor amigo, eu quero ter mais tempo com você, eu quero revelar coisas grandes e profundas que você não sabe. Eu conheço o que Deus pensa a teu respeito, eu conheço o que o Pai pensa a seu respeito, e eu quero falar isso para você. Você está preocupado, você está aflito, você está perturbado, é porque você não sabe o que eu sei. Mas se você se aproximar de mim, eu vou falar para você o que você não sabe. E a palavra diz: clama a mim, e responder
dizer-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ah, se você soubesse o que eu sei. Ah, se você soubesse o que meu Pai pensa sobre você. Ah, se você soubesse o futuro lindo, a porta que Ele abriu. Se você soubesse o momento, o dia, a hora da tua bênção, da tua promessa, do teu milagre acontecer, você não estaria assim, aflito, preocupado, sem dormir, sem sono, aflito de um lado para o outro. Clama a mim, busca a mim, se aproxima de mim. É o Espírito Santo que está te chamando, é o Espírito Santo que está te convidando. Vamos partir para um novo nível de relacionamento com Ele. Vamos sair da religiosidade, vamos sair da plástica, vamos sair da maquiagem, vamos ser verdadeiros, porque a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia! Chega de falsidade. No mundo já tem muita falsidade. A pessoa dá tapinha nas costas, diz que é teu amigo e depois está falando mal de você. A pessoa diz que é teu amigo, mas não te dá atenção, não te procura, te bloqueia. Para de ser assim com o Espírito Santo. Toda vez que você entrar aqui nesse prédio, nesse culto, fica ligado com o Espírito Santo. Não ignora o Espírito Santo. Fica atento ao Espírito Santo. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. É um lugar terrível, é a porta dos céus, irmãos. Quando nós estivermos em casa, desliga a televisão, desliga o entretenimento, desliga a internet se for preciso. Pega a Bíblia, vai falar com o Espírito Santo. Bota um louvor, vai orar o Espírito Santo. Começa o teu dia buscando o Espírito Santo. Pega um livro, vai ler, vai se envolver com as coisas do Espírito. Isso é um desafio para todos nós, irmãos. É só para você, não é para mim também. Mas nós estamos aqui. Toda quinta-feira nós estaremos aqui para lembrar dessa verdade e que outras pessoas possam vir também. Em nome de Jesus. Onde tem verdadeiros adoradores aqui? Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.